Mas porque acontece coisas com a gente que Deus ele permite, o Deus ele faz que aconteça para que a gente entenda. Entenda uma coisa, nós nunca estaremos prontos. A palavra de Deus fala em Coríntios que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E quando o inimigo utiliza-se do maior aliado dele contra nós, que somos nós mesmos, ele nos pega na curva e nos dá uma banda, uma rasteira. E faz com que nós tenhamos atitudes que nos constrangem e a gente vê que precisamos mais de amor, o fruto, né? Mansidão, domínio próprio, temperança. E eu venho mal desde ontem, uma introspectiva com Deus. Contudo, hoje à tarde eu levei a missionária Gerlane para fazer algo e aguardei no carro. Enquanto eu aguardava no carro, de repente, mexendo no celular, um senhor bêbado parou com um fechozinho assim daquele material de fazer gaiola. Orem por ele, irmão Hélio, totalmente bêbado, totalmente desfigurado pela vida destrutiva que leva. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser incomodado, eu não gosto de incomodar ninguém, também eu não gosto de ser incomodado. Eu estava ali naquele momento aguardando e eu me deparo pela janela com aquele homem parado me olhando, barba cheia, grande, cheiro de cachaça. E o primeiro pensamento que veio em mim foi enxotá-lo. Enxotá-lo, saia daqui. Mas o Espírito Santo me segurou na hora e falou, ouça. E ele começou com puia, com brincadeira, me confundiu que eu o conhecia. Filho de não sei quem da gaiola, ele é muito antigo aqui, ali por cima no alto do Buriti, diz que é muito conhecido. Hélio da gaiola também. E de repente o Espírito Santo me constrangeu a dizer para ele, falou assim para mim, aproveita a oportunidade, porque nós não aproveitamos, eu não aproveitamos as oportunidades. Nós entramos anos e saímos anos, entramos domingo e saímos domingo, semana, mês, semestre, e falamos aqui, é muito bonito falarmos aqui, mas nós não aproveitamos as oportunidades. E eu acredito que como Deus me permitiu, constrangedormente, ver essa oportunidade hoje, Ele faz isso com cada um de nós todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Eu vou ler o texto e vou compartilhar o resto da história como um testemunho essa noite. Livro de Tiago, último capítulo, 5, verso 19, principalmente, e o 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o ajudar a retornar ao caminho, se converter, saber que aquele que o fizer converter-se um pecador do erro, do seu caminho, da morte, uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Mas a questão aqui não é a recompensa prometida pela palavra de Deus, através do provérbio do Novo Testamento, do irmão de Jesus. A questão aqui é quando nós damos o espaço necessário ao Espírito Santo. E eu digo que há muito tempo, eu não tenho vergonha e tenho de dizer que eu não tenho dado esse espaço necessário nas minúcias, no cotidiano, nos momentos ímpares da vida. Nós muitas das vezes fazemos como fizeram aqueles dois com o homem na beira da estrada, em vez de fazermos o que o bom samaritano fez. E o Espírito Santo me eu comecei a olhar para aquele homem e me veio um sentimento que eu não sei explicar. E eu falei assim para ele,
Não foram minhas palavras, mas eu fui imbuído a falar assim para ele. Falei, seu Hélio, o senhor sabia que tem alguém que ama o senhor demasiadamente? Mas primeiro, o senhor me permite dizer algo para o senhor, que talvez várias pessoas, 60 anos de idade ele tem, várias pessoas já tenham lhe dito isso durante a sua vida inteira. Permito, tem alguém que ama o senhor demasiadamente. O nome dessa pessoa é Jesus. Converse com Jesus. Diga para Jesus o seu problema. Nem que seja na sua mente, no seu quarto, no cantinho. Conte para ele o que é que o Senhor precisa. E o Espírito Santo ainda me disse para dizer o seguinte. E diga para ele que o Senhor quer deixar as coisas que lhe destroem, que atrasam, que afastam a sua vida na vida dele. As coisas que lhe botam para trás. Eu me referindo subconscientemente, subjetivamente, ao álcool. E esse homem começou a chorar. E ele disse para mim, eu fui pastor 14 anos da minha vida. E esse versículo aqui ele fala, há um louvor que eu gosto muito. Se eu não me engano, morreu o pastor que cantava oficialmente, Reginaldo do Rio. Soldado ferido. Preste atenção na letra. Tem soldados feridos e machucados. E eu me lembro que Deus ele me faz falar o tempo todo aqui sobre nós irmos e evangelizarmos. Mas hoje Deus me mostrou o outro lado da moeda. Nós evangelizamos aqueles que não conhecem e nunca conheceram, tiveram experiência com Cristo. Mas existem muitos que já se viram a Deus e não são dignos de julgamento nosso. E hoje estão feridos e caídos. E todos nós, como seres humanos, temos um atributo infeliz e natural, que é condenar, é apontar dedo. Onde nós somos passivos de estarmos futuramente, ou já termos estado na mesma circunstância que aquele homem. Quantos de nós viemos para os cultos, visitamos, participamos, temos oportunidade. É com sinceridade, mas estamos tão feridos quanto. E nós temos o povo de Deus, infelizmente, tem um defeito absurdo, que é não levar o bálsamo e se enfiar o dedo na ferida da pessoa. E aquele homem, ele disse, eu fui pastor. Eu falei, o senhor não foi, o senhor é. Dobre o seu joelho, converse com Jesus. Diga para ele da maneira que o senhor está conversando comigo aqui. E ele começou a se lamuriar e detalhar a vida dele, em que ele tem muita gente que leva a bebida, que leva a cachaça, que dá o dinheiro, mas não dizem para ele o que estava sendo dito, que a mulher dele é acamada, que ele solta a fralda. Eu falei, olha, tem algo que lhe afasta dele. Peça a ele, converse com ele, simples e puramente. Não precisa de palavra, diga Senhor Jesus. E eu pedi para fazer uma oração, ele ficou olhando em silêncio. E eu aprendi com os meus pais que quem cala consente. Pode não ser uma regra absurda, absoluta, mas ele calou, eu estendi a mão e ele me deu a mão, e eu segurei a mão e eu impetrei o poder de Deus através do Espírito Santo para dentro da vida daquele homem, como foi com Davi. Não apenas como foi com Saul, pairando sobre, mas adentrando para restaurar aquele tabernáculo de Cristo. Nós temos que termos cuidado com os soldados feridos dentro da igreja. Eu tenho que ter muito cuidado. Porque às vezes nós queremos nos colocar como prumo, como cordão de medir, como linha, como desempenadeira. E na verdade, não é isso. Muitos desses que estão lá fora hoje, soldados feridos, já estiveram ou podem estar hoje dentro das igrejas. E nós temos a obrigação e o dever de evitarmos que eles venham se encontrar na circunstância futura do seu Hélio. Que Deus ele nos dê discernimento e nos corrija e nos constranja. Porque eu poderia estar me sentindo orgulhoso, mas eu me senti mais uma vez envergonhado. Porque quantos Hélios, seu Gesias Villanova, não já lancei no mundo sem ter consciência, buscando o meu próprio senso de justiça. Então nós temos que ter essa sabedoria do Espírito Santo de Deus. Foi mais ou menos sobre isso que eu ouvi Deus falar através da colocação do evangelista de uma maneira bem plausível aqui antes, no início do culto.
Nós temos que buscar a Deus, porque a nossa obrigação, o nosso dever, o nosso ofício e a nossa preocupação é muito mais do que com a nossa vida. É com a nossa vida, é com a vida do próximo, é com a vida dos que nós conhecemos, com a vida daqueles que nós não conhecemos, com a vida daqueles que nos fazem mal. Nós precisamos, nem que seja, pelo menos, para o perdão da nossa multidão de pecado, resgatarmos, né? Não só ganharmos aqueles que nunca foram cristãos, que nunca aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador, mas resgatarmos aqueles que um dia estiveram na posição que nós nos encontramos hoje, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E disse Jesus em Apocalipse: eis que cedo veio, tenham cuidado, porque na posição que o seu Hélio se encontra hoje, Deus nos livre de estarmos amanhã. Guardem a coroa da vida. Que Deus ele continue nos abençoando, rica, abundante e poderosamente.